Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta, por isso mando aqui meu forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. E a você religioso que aqui adentrou o canal, tenha certeza de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso, mas principalmente o livro Bíblia. E a razão é muito simples, né? Vivemos em um país de grande maioria cristã, quando crianças mergulhadas em uma banheira fria de templo ou igreja, somos condenados a passar uma vida inteira acreditando nessa farsa, nessa mentira, né? E passa essa herança maldita de geração em geração. As próprias crianças crescem escravizadas também, com medo de um ser imaginário, uma vida inteira, sabe? E ainda dizem que tem um Deus acima de todos numa porra de uma nação dessa daqui, sabe? Não bastasse todo o sofrimento, né, do povo, ainda vem a escravidão religiosa para acabar de ferrar né, com o brasileiro. Então é contra isso que nós lutamos aqui, é desmentir, desfazer toda essa mentira que foi pregada, né, há milhares de anos, né, o cristianismo aí 2000 anos de mentira, de farsa, criada ali pelo Império Romano. Jesus Cristo nunca existiu nas páginas da história, né? Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do religioso que foi pregado isso desde criancinha. Infelizmente ele não foi atrás para descobrir a verdade. E esse é o trabalho dos ateus e dos canais ateístas, mostrar toda a farsa que é, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, como todas as religiões, todos os deuses. São milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da Terra. E nenhum desses deuses jamais se apresentou para todo o planeta Terra, né? E são deuses muito mais antigos, sociedades muito mais antigas criavam suas próprias divindades. O povo hebreu era um povo que parava ali nas montanhas do deserto, de tenda em tenda como nômades, sem terra, ciganos. E aí, com pura inveja de outros povos, comiam poeira ali no deserto, né? Com inveja de outros povos, criaram uma divindade para eles e a denominaram a imagem e semelhança deles, né? Povo bárbaro, primitivo, perverso, denominaram de Senhor dos Exércitos, uma conotação de guerra, de morte, de sangue, de espada, que é tudo isso que essas três religiões veio trazer. Esse povo que criou essa divindade deu origem às três piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e islã, que se matam até hoje por uma tal de uma terra prometida, né, de um ser imaginário que jamais voltará. Nem o Deus Yahvé, El, nem tampouco, sabe, esse tal de Jesus Cristo, sabe? O povo hebreu, né, criou essa divindade apenas para ter a justificativa para invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir, escravizar outros povos, que supostamente teria também sido criado por esse Deus, né, que criou tudo e todos, segundo eles dizem, né, mas agora escolheu esse povo, povo eleito. Eles dizem ser um povo eleito, né? Que tipo de pai escolhe um filho para matar outros filhos? E por que esse Deus, em toda a sua onisciência, sabia que ia escolher um povo porque criou outros povos? Apenas agora para estar do lado desse povo aqui para matar outros povos? Assim foi, centenas de invasões. Basta você pegar a Bíblia e ver lá, né? E era por isso que o povo judeu era povo de rico, porque entrava na terra, matava, roubava, pilhava, destruía, roubava tudo, tudo que tivesse de bens, eles roubavam para eles, sabe? E deixava viva apenas as criancinhas virgens para serem estupradas e usadas por eles. E quando abusasse, soltava essa pobre criança no deserto, porque aí logo esse Deus imaginário deles lhe daria outras terras para eles invadirem e fazerem a mesma coisa, tá? Então essa, né, é a divindade toda bondosa que o crente arroga, bate no peito, né? Diz que é servo escravo de um Deus único e verdadeiro, desconhecendo a existência de milhões de deuses muito mais antigos, sabe? E aí não fica, né, por trás o cristianismo. A mesma coisa o cristianismo fez, né? Aí já a jogada do Império Romano para conter exatamente os judeus, né? A revolta judaica, né? O Império Romano se expandiu demais, invadiu centenas de terra, né, de cidades, e cada uma que tinha suas próprias divindades, também o judaísmo. E aí houve a revolta dos judeus por conta de impostos, e aí eles vão lá e criaram o tal do mito de Jesus Cristo popstar da Galileia, que jamais existiu, sabe? Aí a partir de então, nos concílios, cria-se a Bíblia no Novo Testamento e faz a mesma coisa, invadindo as cidades ao fio da espada, matando, roubando, pilhando, estuprando, cortando grávidas ao meio, né? E por isso que a igreja é tão rica, né? Também roubava, pilhava as cidades onde invadiam, sabe? E a partir de então, as pessoas que eram de outras religiões hereges, condenadas a serem pagãos. Daí o termo pagão, tinha que pagar ao cristianismo, sabe? As igrejas de templos de outras religiões eram substituídos por sacerdotes cristãos. E eles, para não matar todo mundo ao fio da espada, né, aceitaram várias religiões. Por isso que o cristianismo é uma mistura muito grande. Tem ali coisa do zoroastrismo, tem ali coisa do mitraísmo e também do judaísmo. Criaram a trindade para dizer que o Deus do Antigo Testamento era o mesmo Jesus Cristo, sabe? Do Novo Testamento, que eles acabaram de inventar. Um monoteísmo para ele, para ter um sacerdote apenas ao lado e a grande massa acreditando na fantasia que eles inventam. Deus algum existe, homens criam deuses, não deuses criam homens. Essa é a grande realidade. São milhares de deuses ao redor da Terra. As sociedades antigas davam origem, né, aos seus próprios deuses, mas a mais perversa de todas é essa do povo hebreu. Ela deu origem às três piores religiões,
O judaísmo, o cristianismo e o islã só tem trazido desgraça para a humanidade. Não que as outras prestem ou que algum Deus seja verdadeiro. Não existe. São todas criações de homens. Deus algum nunca se apresentou para toda a humanidade. São deuses, em mais semelhança deles, são deuses seletistas, sabe? É exclusivo, é exclusivista, é Deus deles. Cada sociedade inventava o seu Deus, da forma, moldava do jeito dele. Plagiava, como é o caso do Antigo Testamento, plágio de várias outras divindades mais antigas, o Novo Testamento, tudo por invenção, sabe, do povo romano. Jesus também nunca existiu. E por aí vai, sabe, pessoal? Hoje eu vou falar sobre exatamente a fome no mundo e as promessas que estão dentro da Bíblia, sabe? Antes eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um manual de perversidades repleto de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira, muita barbaridade e canibalismo. Um gibi para criança crescida contém muita fantasia, como cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereios, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre a água, que está de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e a Virgem Mary, que casada deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Cristianismo que nunca trouxe nada de benefício para a humanidade. Uma grande farsa, uma grande mentira. A história do cristianismo é repleta de homicídio, genocídio, tortura, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e inquisição. As inquisições, 720 anos de inquisições, matou milhares de pessoas, sabe? Acusando-as de bruxaria, matava toda a família para ficar com os bens. Daí a riqueza da Igreja Católica. Toda revestida de ouro e prata, Deus do ouro e da prata, né? Eu me pergunto por que uma divindade que teria criado tudo, né, sabe, precisa hoje, né, de dinheiro, precisa ser sustentada por seres humanos, quando a própria Bíblia diz, né, Deus não é servido por, né, nem habita em templos feitos mão de homem, nem é servido como se necessitasse. Ele próprio poderia fazer uma montanha de ouro segundo a imaginação, entrando na loucura bíblica. Mas hoje você precisa pagar para conhecer esse Deus, né? Para ter acesso ao céu, ao paraíso. Se esse cara manda ele jogar o ouro todinho da igreja para cima, vê se Deus pega. Cai tudo no bolso deles. Toda a riqueza, tanto do protestantismo quanto dos... Todos eles são farinha no mesmo saco. Sabe? Deus algum existe. São homens perversos, maldosos que criaram as divindades para te manter escravo, servo deles. E você diz ser servo, achando que é servo de um ser todo-poderoso e imaginário, você é servo de homens. Você está sentado num banco frio de templo ou igreja, escutando um cara com uma varinha de condão, pregando um monte de mentira na sua cabeça e você acreditando. Um livro podre nojento, escrito por homens, né? Que os caras disseram que foi Deus que narrou aquilo tudo ali, cheio de controvérsia, sabe? Cheio de contradições, cheio de perversidades. Mas você está cego, alienado com essa porcaria e não consegue ver. É por isso que eles empurram a religião nas pessoas desde de pequena. Agora eu acho que você não consegue imaginar como foi forjado o cristianismo, sabe? O Constantino, quando eles criaram Jesus Cristo, deu-se início cruzadas, os papados invadindo as cidades, fazendo a mesma coisa, matando, roubando, pirando, destruindo, e ao fio da espada matando as pessoas, né? E talvez seja por isso que hoje suas mãos, né, que você diz é cristão de amor, mas no começo foi pela dor, sabe? Aquelas primeiras pessoas que foram assassinadas lá pelo cristianismo, sabe? Talvez tenham pregado o cristianismo para os filhos dele, para não ver os filhos dele serem mortos, né? Na espada romana, pela espada romana. Isso você não consegue perceber. Eles continuaram pregando a mentira por medo, não por amor, sabe? Pessoal, vamos ver aqui, né, essa promessa desse Deus, porque hoje está o pessoal aí passando necessidade, né? O crente hoje está aí em casa, faltando comida, sabe? Mas é o Deus de ouro e da prata. E o Deus que promete dentro da Bíblia que não vai deixar os seus fiéis passar necessidade. Ele promete isso. E eu vou mostrar aqui. Só que a realidade, quando você sai de dentro do mundo mágico da Bíblia e vem para a realidade, é outra. Os crentes hoje estão dentro de casa passando necessidade, esperando o que? A ajuda do governo. Sabe, que nem queria dar. Esse amante desse Deus acima de todos. Só fala em Deus, Jesus. Né? Cristão. O filho dele, né? Estava aí falando que não era para dar essa ajuda, não. Por quê? Diz que o país está se tornando socialista. Esse povo é tão burro, o povo religioso é tão burro. Vocês são tão burros que se o tal mito de Jesus tivesse existido, eles seriam socialistas. Observa as passagens. Quando o rico lá chega lá para ele lá e diz, Senhor, como é que eu faço para te seguir? Vai, dai tudo aos pobres e me segue.
Isso é socialismo. Sabe? Mas você é tão burro, crente. Você não percebe merda nenhuma. Sabe? É contra o comunismo, é contra o socialismo. E o teu Jesus era um comunista. Seria um comunista. Se tivesse existido. Sabe? Ele é apenas criação do Império Romano. Para que os judeus, né, na revolta judaica, seguissem a eles. É por isso que criaram a Trindade. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver textos aqui e vamos mostrar para o crente alienado que hoje está passando necessidade aí, né? Até porque a casa do pai está fechada, o pai não faz merda nenhuma, que nunca curou merda nenhuma. Hoje estão esperando pela ciência para o cientista descobrir a cura para salvá-los. Aí essa gente é tão safada, tão escrota, né? Olha, nós ateus aqui, os canais de ateus, ainda luta por vocês, porque tem muita gente aí dentro enganada. Enganada porque são pobres coitados que não foram atrás de estudar. Mas tem muito canalha aí dentro, principalmente o líder religioso. Olha, não tem criminoso pior do que os pastores. E líder religioso, porque é apoiado pelo Estado. O governo apoia esses caras, parece até que manda no governo. Bateram o pé e quer abrir a igreja, pondo em risco a população. Agora o presidente quer que a gente faça jejum. A gente não, né? Os religiosos façam jejum para Deus salvar alguma coisa. Porra, vai deixar o organismo das pessoas mais fraco ainda, porra. A doença batendo no cara, o cara já está debilitado, que eu vou mostrar aqui que a maioria da população brasileira não se alimenta, né, corretamente. Isso em épocas normais. Imagina agora, faltando alimento, o cara ainda vai fazer jejum para baixar a imunidade mais ainda do corpo. Não é irresponsável esse tipo de gente? É muita sacanagem. Olha, sabe o que é que você vale para essa gente? Bosta nenhuma. Você representa para eles um cifrão, minha gente. Eles não estão nem aí para vocês. E esse Deus percebe que ele não existe? Aí quando o cientista descobrir a cura, vocês, canalhas, vão para a igreja dar testemunho. Vão dizer que foi Deus que curou. Né? São muito sacana vocês, viu? Foi Deus que deu a inteligência ao cientista, né? Mas só que lá atrás ele não deu nem um comprimido de AS. São milhões de anos o povo morrendo de inúmeras pestes, praga, desgraça na humanidade. Milhares de pessoas morreram. E eles próprios mataram pessoas, seres humanos. Né? Dizendo que é de um Deus de amor. A Inquisição foi 720 anos de morte. Em nome desse Deus vagabundo, que vê um inocente morrer e nada faz. A igreja criminosa que queimava os livros de ciência, escondia para eles, empurrava a Bíblia para te manter escravo, seu otário. Deus não permite que o servo dele passe fome. Provérbios capítulo 10, versículo 3. O Senhor não permite que o justo venha a passar fome, mas abate a ambição. Viu aí? A promessa está dentro da Bíblia. Em Provérbios 10, 3 diz que o teu Deus não permite que você... E por que tu está passando necessidade agora aí? Ora, fica de joelho aí, ora e faz cair um prato de comida do céu. Eu desafiei já todos os líderes religiosos, o Papa, o Edir Placebo, o Chapeleiro Maluco, todos vocês, canalhas. Se ajoelhe e faça cair um prato de comida do céu, seus canalhas. Vocês não têm coragem de meter a mão no bolso hoje. Anos e anos e anos, e décadas, né? Mentindo, enrolando as pessoas, enganando. Centenas de anos. Roubando as pessoas, sabe? Porque dízimo nunca foi dinheiro, sabe? Era alimento para o tribo de Levi para ser levado ao órfão, à viúva, e quem? O viajante e tu, crente, necessitado. Cadê esses caras com os bilhões que eles têm? Tu viu algum deles aí doando alguma coisa? Levando uma cesta básica? Esses caras são tão canalhas que quando eles querem ajudar alguém, ele não tira do dízimo, não, do dinheiro que já foi arrecadado, não, nem das ofertas. Ele ainda pede uma contribuição na igreja para você dar. Aí vai lá e ele que recebe o crédito. Olha, tá vendo? O pastor está fazendo a obra de Deus. Seu besta. Nós ateus, quando ajudamos as outras pessoas, não esperamos nada em troca, não. Você é muito ganancioso. Você diz que está esperando Jesus voltar. A qualquer momento Jesus pode voltar. E para que tu está juntando tesouro? Tu compra um carro em 60 prestação, rapaz, e diz que foi Deus que te deu. Tu não observa que a África o pessoal está morrendo de fome, não? Eu vou mostrar aqui. Pessoal, tudo na pele e no osso lá, e esse Deus não olha porra nenhuma. Tu é tão egoísta
que tu disse que Deus te deu um carro, enquanto esse mesmo bosta desse teu Deus não deu um prato de comida àquela criança. Vamos lá, pessoal. Então, continuando, Apocalipse 7,16 também diz: nunca mais passarão fome, jamais terão sede, né? Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer calor algum. Agora vamos ver, na realidade, saindo de dentro do mundo mágico da Bíblia, vamos ver a realidade, o que diz a realidade. Vamos lá. A fome, né, ao redor do planeta Terra. A fome é a realidade de 805 milhões de pessoas ao redor do mundo, que pela privação de alimentos estão, né, em estado de subnutridos, sabe? Ou seja, o pouco que recebe é apenas para manter, né, vivo, sabe? Os especialistas que tratam do assunto denominam a situação da fome como segurança ou insegurança alimentar. Segurança ou insegurança alimentar. Mas o teu Deus promete segurança alimentar. Ele disse ali que não passarão fome, né? O órgão responsável pelo monitoramento da oferta adequada de alimentos à população mundial é a ONU, Organização das Nações Unidas, como também seus órgãos acessórios como a FAO, né? FAO, Organização para Alimentação e Agricultura, como também a FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, e também a PMA, Programa Mundial de Alimentos. Pela definição da ONU, a segurança alimentar só existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva, que satisfaça as suas necessidades dietéticas para uma vida ativa e saudável. Tá? O monitoramento anual das entidades aponta que a situação mais grave, né, em relação à oferta de alimentos, né, atendendo às definições da ONU, é registrada na África, no continente africano, a África subsaariana, né, onde uma a cada quatro pessoas está cronicamente desnutrida. Deus, filho de uma rapariga. Pastor safado. E esses caras ainda botam igreja nesses países aqui, cara. Para extorquir mais ainda esses pobres coitados. Eu tenho um inscrito no meu canal que é de lá da África. O cara mandou: Paulo, aqui o povo passa fome e esses caras vêm aqui explorar. Sabe? O africano. Sabe? Mas alguns países africanos expulsou essa porcaria de lá. Destruíram mais de 300 igrejas. Sabe? E faz mais do que certo, mas o Brasil é uma desgraça mesmo, né? O povo tem Deus acima de todos apoiando essa miséria toda. Vamos lá. A fome é também realidade em 526 milhões de asiáticos e atinge também 37 milhões de pessoas na América Latina. América Latina, né? A América Latina deve ser a América, né, dos religiosos. América Latina mesmo. América Latina e no Caribe, né? A pobreza que impõe a fome é observada em 63 países em que seus governantes firmaram um compromisso político para melhorar a situação da população, onde a renda per capita por pessoa não ultrapassa 2,36 dólares por dia. Dá pouco mais de 10 reais. Né? Países em situação mais grave são os países africanos assolados pelas guerras civis e explorações. Ora, veja só, o país já vive na fome, assolado pela guerra civil, vivem se matando lá, por conta de quê? Problema social que esse Deus nunca vai lá resolver. Cadê as nações aí religiosas que não vão lá socorrer esse povo? Sabe? E também exploração. Explorado por igreja, por líderes religiosos. Sabe? Não bastasse, cara. Né? Então, estão entre os que menos evoluem no combate à fome, segundo dados anuais da ONU, hoje a situação é considerada grave em países africanos: Botsuana, Costa do Marfim, Madagascar, Malawi, Namíbia, Uganda, República Unida da Tanzânia e Zâmbia. Na Ásia, as piores condições de acesso à alimentação são encontradas na República Democrática da Coreia, no Iraque e no Tajiquistão. E também na América Latina, em El Salvador e Guatemala. São os países, né, com pior desenvolvimento na questão, né, da fome, questão alimentar, e oferta de alimentos à população. A fome é uma realidade para milhares de pessoas no Brasil. Cerca de 7 milhões de pessoas
Além disso, existem ainda mais 40 milhões de pessoas que não comem a quantidade mínima necessária para uma alimentação adequada, apresentando, por isso, problemas de nutrição. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, classifica o problema da fome em 3 níveis nomeados de níveis de segurança alimentar. Nível 1, leve, existe a preocupação com a quantidade, bem como com a qualidade dos alimentos. Nível 2, moderado, existe limitação na quantidade de alimentos, o alimento já não é, né, abundante, já é limitado. E o nível 3 é o grave, existe a fome de fato decorrente da real falta de alimento. Mas o Brasil não é um país com Deus acima de todos, porque ele não dá um prato de comida, ele promete aqui que não passarão fome, né? E hoje você está dentro de casa aí, a casa do pai está fechada, mas esse canal ainda quer abrir isso aí, né? Para levar tu lá para dentro, para espalhar mais ainda a desgraça e fazer ainda tu fazer jejum ainda. Eu não entendo uma porcaria de um Deus, né? Que manda uma porra de uma desgraça, né? E aí, para tirar a desgraça, você tem que fazer um sacrifício. Você tem que sacrificar um animal, que ele gosta muito de sangue, né? O cheiro da carne queimando, né? Você tem que sacrificar um pobre de um animal inocente, sabe? Até sacrifício humano, como é o caso de Jefta. E também fazer jejum, para poder tirar uma praga que ele próprio mandou, ou tu não acha que ele... Até uma folha que cai é vontade dele. Tu não diz isso? Eu tava de frente ao mercadinho fazer uma compra lá essa semana. A porra da crente lá na frente falando um monte de merda lá, dizendo que a praga que tá aí, o vírus aí, é bíblico. E tudo isso que tá acontecendo a Bíblia já dizia. Rapaz, o cara fica com isso engasgado aqui, rapaz. Esse povo, cara, dessa religião, deseja o mal. Essa religião são religiões apocalípticas. E o crente, ele tem uma necessidade, uma vontade que as desgraças aconteçam. Pode perceber. É tanto que quando você contraria ele, ele te roga todo tipo de praga. Não, ou você vai morrer, você vai pegar um câncer, o carro vai te atropelar, sabe? Você vai perder sua família, vai fazer isso, ele fica fazendo as safadezas por trás. Ô povo nojento, rapaz. Sabe? Eles adoram desgraça. Apenas para provar uma porcaria de um livro que ele nem sequer conhece. Ele nem sabe quem escreveu aquela bosta. Sabe? Acha que foi um Deus que escreveu e os caras morrendo de rir na tua cara. Quem conhece sabe disso. Esses líderes religiosos que fizeram aposta da teologia sabem que é tudo mentira. Sabe? Agora estamos em um país cristão, sob a proteção do ser imaginário. Deus acima de todos. Acima de mim só a justiça. Então vamos lá. Com Deus acima de todos. Salmos capítulo 33, versículo 12 ao 14, olha o que diz. Né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, feliz. O Brasil é muito feliz. A África, não é? Cujo Deus é o Senhor. Né? Vamos lá. Cujo povo ele escolheu para si mesmo. Aquilo que eu estou falando. Olha só, um Deus que criou tudo, todos o universo. Criou a raça, a espécie humana, segundo a imagem, entrando no hospício para falar com o louco. Falando contigo, ô doido, crente. Então o cara entra aqui dentro da Bíblia para dar uma de doido. Para tentar explicar para tu quanto tu tá alucinado. Né? Alienado com o cocô do pombo, que inclusive o cocô do pombo, o pombo tarado, né, dá uma doença aí que o cara fica alucinado, realmente. É por isso que o crente fica vendo anjo, fica vendo tudo. Então aqui o que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Aí tu não diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente? Se ele escolheu esse povo, para que criou outros povos? Apenas para escolher esse povo, para ir lá e matar aquele povo, destruir aquele povo? Que tipo de pai, né, escolhe um filho para matar o outro filho? Ele não criou todos os seres humanos? Por que escolheu um? Por que esse povo se diz povo eleito? A razão é assim, ó. Simples, crente burro. Por que tantos deuses ao redor da terra e nenhum deles se apresenta? Porque esse povo criou Deus para eles. Esse Deus é deles. Chegou aqui no Brasil de navio. Foi criado lá no meio do deserto. Atravessou a Europa, atravessou o Atlântico de navio para chegar aqui no Brasil. Matou os deuses indígenas, tomou-lhe as terras. Sabe? E agora escolhe um povo para matar outros povos. Esse Deus pertence a eles. Eu vou mostrar aqui que o dízimo era alimento para a tribo de Levi, para o povo de Levi, a tribo, as 12 tribos. Tribo, você veja como são primitivos. Tribo. Vamos lá. Povo que vivia em tenda, né?
E o Deus bíblico nunca deu tecnologia alguma. Aí agora, quando a ciência, né, descobrir a cura, aí tu, hipócrita, vai para a igreja dar testemunho e dizer que foi Deus que deu inteligência ao cientista, né? Nunca deu um comprimido de cibalena, teu Deus. Tem ideia? Eles cortavam o prepúcio, a pele do pênis da criança, né? Que eles tinham essa mania. Deus adora pinto na Bíblia, é só você observar. Né? Moisés fica maluco porque queria cortar o pinto do moleque dele, né? E aí a mulher dele foi lá e ela mesmo cortou e jogou nos pés dele lá. Pronto, tá aí, arranquei o pinto do menino. A pele do pinto, né? A filmose. Cortavam com uma pedra no meio do deserto. Eita danado. O Senhor olha desde os céus e vê toda a humanidade. Então ele está lá sentado no trono cagão, vendo toda a desgraça da humanidade, as pessoas passando fome. Você hoje dentro de casa passando fome, esperando por ajuda do governo. Sabe? Cadê teu Deus? Cadê a promessa? Vamos lá. Da sua morada observa toda a gente. Ele está lá no trono cagão, né? Porque segundo essas mitologias aí, né? É um monte de porcaria de terraplanista do escambau que diz que a Terra é plana. Aí tem uma cúpula, né, que cobre a Terra. Lá tem mais de 100 textos na Bíblia que diz que a Terra é plana. Aí tem uma cúpula que cobre e lá em cima está o trono do pombo cagão que fica cagando. E você, crente de boca aberta, olhando para cima e rezando e engolindo toda a merda que esse pombo caga. Agora vamos ver mais algumas promessas. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Né? Então, ele está prometendo aqui que vai lhe aliviar de todo sofrimento, crente. Você está passando nesse momento agora, com medo aí da... Ah, rapaz, esses caras... Sabe onde é que tá esses caras agora, rapaz? Sabe? Tanto tempo você pagando dízimo, né? Bilhões e bilhões, ele não aparece na tua porta para dar uma cesta básica. Esses caras agora estão num ar-condicionado, estão de boa em casa, rapaz. Né? A mansão ali cheia de segurança, sabe? Cerca elétrica, câmera de segurança, né? Cachorro, carro blindado, com teu dinheiro. Cadê a fé dele? Sabe? Ele manda você. Não, ainda que andar pelo Vale das Sombras, 1000 cairão do meu lado, 10.000 cairão à minha direita, 1000 cairão à minha esquerda, e eu não serei atingido. Vai ver se ele tem coragem disso. Vai ver se o Papa não anda de Papa móvel blindado. Hein? Tu acha que eles têm fé mesmo? Tu acha que eles botam fé mesmo nesse Deus deles? Só tu, besta, que confia, arrisca a tua vida. Querendo ir para dentro de templo e igreja, se tumultuar com multidão. Sabe, um pastor aí na Coreia ferrou com meio mundo de gente. Depois veio pedir perdão. Sabe? Foi lá, fez o culto lá, sabendo que não podia, com milhares de pessoas, sabe, por ganância, sabe, e espalhou o vírus. Depois veio se ajoelhar, pedir perdão. Você é um criminoso, rapaz, tem que pedir perdão porra nenhuma não. Porque Deus algum vai te perdoar não, porque ele não existe. Criminoso. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então é só pedir agora, crente. Ora, que vai cair uma cesta básica do céu na tua cabeça. Sabe? 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito. Ah, é muito perfeito. O caminho de Deus é muito perfeito. Vai seguir o caminho dele para tu ver. A merda, tu vai fazer só desgraça. Sabe? E a palavra do Senhor é refinada, e é escudo para todos os que nela confiam. Então vai confiando, crente. Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Hebreus 10, 23. Todos esses aqui são textos prometendo, né, a você segurança, que você não vai passar fome, que você não vai, né, passar necessidade, sabe? Hebreus 10, 23. Né, apegue-nos com firmeza a esperança que professamos, né? A promessa que eles professam, né? Pois aquele que prometeu é fiel, né? Aquele que prometeu é fiel, de carro forte, só se for. Para quem não sabe, o fiel é o que leva o dinheiro no carro forte. É o único fiel que eu conheço, sabe? Inclusive eu fui fiel de carro forte. Isaías 44, 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre os teus descendentes. Não é mesmo, né? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Não diz que é o Deus do ouro e da prata? Onde é que está o dinheiro dele agora? Quem tem que fazer o papel desse Deus aqui agora? Não é os pastores?
com o dinheiro do dízimo que foi dado para distribuir ao órfão, à viúva e ao necessitado, que estão necessitando nessa hora, sabe? Eu fico me perguntando que tipo de Deus é esse, né? Que criou tudo, todos, sabe? Mas agora você precisa pagar para vê-lo, né? E ele precisa de ouro e prata e riqueza, sendo que ele, com todo o poder que ele tem, ele poderia transformar uma montanha em ouro se quisesse, né? É como a mesma maluquice do Jesus bíblico, que ali pega a com a filgueira. O próprio texto bíblico diz que não era época de figo, mas ele pega a com a filgueira, amaldiçoa a filgueira. Mas podia fazer brotar o figo, não podia? Né? Não seria muito mais fácil mostrar esse milagre ou fazer chover figo, né? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Só, Jesus, que nesse momento você tem que levar a cesta. Porque os seus fiéis, que você promete que não está passando fome, não vai ter uma sopinha para lhe dar, não. Para você ceiar com ele, não. Aproveite e leve uma cesta básica, tá? Avise aos seus ungidos, mijados, esses pastores canalhas, essa quadrilha aí de estupradores da mente crente, né? Manda eles levar uma cestinha lá para ceiar com o pobre fiel, tá? Hebreus 13:5 diz: conserve-se livres do amor ao dinheiro. E é aqui uma direta aqui da própria Bíblia para o quê? Para o religioso. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Mas sabe por que eles colocam esse texto? Para você pegar seu dinheiro e dar, seu besta. Sabe? Agora vê se o pastor dá, né? Hebreus 13:5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro, né? E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, né? Nunca o abandonarei. Olha só como os caras da Bíblia são mala. Eles colocaram isso aqui, né? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentes com o que vocês têm. Para o fiel se contentar com o que tem. Mas vê se os pastores se contentam. Os caras querem abrir a igreja, pô. Em plena pandemia, os caras querem abrir a igreja. Pra quê? Pra extorquir. Mas já estão querendo aí passar a maquininha, né? Débito ou crédito, sabe? Com medo de quê? Com medo de pegar no dinheiro, porra. Sabe? Sabe por quê? Sabe o que você significa pra esse povo, rapaz? Você é um cifrão, rapaz. Só quanto é que tu vale? O que tu tiver na tua carteira ou no banco para transferir para a conta deles, sabe? É isso que você vale para eles. Aí os caras aqui já colocaram em Hebreus 13:5, já colocaram, ó, conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, para a ovelha se contentar com o que tem. Aí ele vai arrancar sua pele, né? Primeiro sua lã, né? Arranca sua lã, depois sua pele, sua carne e os teus ossos. Fica de troféu para as próximas gerações. Vão alienar os teus filhos para eles crescerem para serem ovelhas. Para ser tosada por eles. Agora veremos o texto mais usado por líderes religiosos, bandos religiosos, para extorquir a pobre ovelha. Esse texto é muito usado, é o Malaquias 3:10. Né? Vamos ler Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Depois me teste. Traga os dízimos para minha casa, depois você me testa para ver se eu não vou te recompensar, né? Veja só. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, né? E por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos entender. Vamos lá, vamos entender crente alienado. Vamos tentar botar na tua cabeça. Quando ele diz aqui, trazei, né, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja, né, mantimento na minha casa, né, e depois trazer. Quando ele diz aqui, trazer o dízimo à casa do tesouro, é o armazém. A casa do tesouro é o armazém onde eles armazenavam o alimento, os alimentos das tribos de Levi. As 12 tribos, que cada uma tinha a sua colheita, né? E tinha a tribo que era a da tenda, né? Essa não recebeu terra por herança. E essas outras, as 11 tribos, juntavam cada um 10% dela e levava para a tribo que tomava conta do tabernáculo, sabe? Para alimentar. E o que sobrava era para quê? O órfão, a viúva, o necessitado, o viajante. Alimentos. E até poderia ser vendido, se, por exemplo, a pessoa morasse longe,
vendia aqueles alimentos e pegava o dinheiro e levava, ficava muito mais fácil para ele comprar lá. Né? E podia, inclusive, levar bebida forte, álcool, que você condena quem bebe, mas a própria Bíblia manda dar álcool. Está escrito lá, né? Dá álcool ao que está, né? Ali deprimido, está ali em agonia ali, sabe? E bebida forte que era álcool. Agora o camarada vem dizer que Jesus... Olha, esse povo é tão... Parece que se faz de criança, né? Dizer que não, Jesus transformou água em vinho, era suco de uva. Porra, Jesus era um puto de um cachaceiro, rapaz, que nunca existiu. O povo judeu sempre foi bebarrão pra caramba. Aí vem dizer que não existia álcool naquela época. Olha como chega ao ponto da alienação desse povo, sabe? Caramba. Aí ele manda trazer o dízimo à casa do pai, os alimentos, né? Aí ele diz que vai abrir a janela do céu, chuva, para que molhe a plantação e que tenha mais colheita. Quando ele diz aqui, eu vos, né, repreenderei o devorador é gafanhoto. E isso sempre existiu naquela região, praga de gafanhoto. É tanto que inventaram a praga lá do Egito, que nunca existiu. Mas aquelas pragas sempre existiam. Até agora há pouco houve uma praga de gafanhoto lá. Baixa na internet aí que você vai ver. Houve uma praga de gafanhoto lá na África. São bilhões de gafanhotos devorando tudo. E naquela época os caras atribuíam a quem? A uma divindade. Olha, castigo. Sabe? Aí a crente velha lá na frente do mercadinho. Não, tudo isso que está acontecendo, não sei o quê, porque os prédios vão cair, porque não sei o quê. Babaca de mapa. Não conhece nem o texto na íntegra lá. Quando o tal do Jesus Cristo, o mito imaginário, vai saindo do templo lá e os seus babão lá diz, ó Jesus, coisa maravilhosa esse templo, olha os pilares como são bonitos e tal. Ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra. Sabe? Na vinda dele. Na vinda dele. Só que o templo caiu, ergueram outro e ele não voltou. É muito alienado, crente. Aí tu fica achando que é para o futuro, que é os prédios da Avenida Paulista, ou aqui deve estar as pessoas que vão cair. Que caramba, vamos lá. Então, ele diz aqui que dará, né, bênção, né, chuva, para que a plantação dê mais alimento e você recolha a casa lá, né, o armazém para ser distribuído, né, inclusive esse Deus que não é nosso, é as tribos de Levi. É um Deus que, lá do Oriente Médio, que atravessou ali, né, a Europa e chegou aqui no navio, sabe? Nós não somos israelitas, nem tampouco levitas. Então, pessoal, mas voltando a Malaquias, eles começam a ler no 3:10 para te induzir ao erro. Mas sabe o que acontece na real no texto? É que aqui ele está reclamando justamente com o sacerdote. O que estava acontecendo aqui? Um sacerdote percebeu que o outro estava roubando o outro. Essa gente não pode confiar nem neles próprios. Né? Olha o que diz Malaquias 7, Malaquias 3, versículo 7, antes. Né? Versículo 7, volta um pouquinho do 10. Começa no 7 que diz o seguinte: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Os caras já estavam se desviando dos estatutos. Né? Vós tornastes para mim, ou seja, ficasse contra ele, e ele ficou e eu tornarei contra você, ficarei contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Diz o cara que inventou o Senhor dos Exércitos. Né? Diz que o Senhor ficou com raiva aqui por causa disso. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Aí o cara perguntou, não, em que eu estou contra você? Aí diz no versículo 8, roubará o homem a Deus? Faz uma pergunta, roubará o homem a Deus? Né? Todavia vós me roubeis. E ainda dizeis em que roubamos. Nos dízimos e nas ofertas. O próprio Deus bíblico aqui, né? Dando um puxão de orelha nele, diz, rapaz, vocês estão roubando. Aí o cara dá um de doido, o sacerdote, né? Em que eu estou roubando? Porra, nos dízimos e nas ofertas, porra. No dízimo, na colheita, vocês estão roubando, cara. Vocês não estão trazendo para ser distribuído com o pobre. Mas deixa que isso aqui, não foi Deus algum que falou. Isso foi um sacerdote que viu que estava sendo roubado por outro. E colocou lá, né? Com maldição, aí diz, com maldição amaldiçoarei, porque me roubaste a mim e roubaste a toda a nação deles, do povo de Israel. Só para encerrar, pessoal, Mateus 24:35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Esse Deus é tão esquizofrênico que se passar o céu e a terra, vai ter quem mais para ouvir essas palavras dele daqui? Né? Vai ficar para quem? Para o espaço sideral? Então vamos lá. 1 João capítulo 3:17 diz, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Hein, pastor? Porra, meu irmão.
Você roubou pra caceta esse tempo todo, é a hora de tu ajudar. E aqui João, 1 João capítulo 3,17 diz, se alguém tiver recursos, vocês têm recursos materiais, financeiros, né? E vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer? Como pode você dizer que tem Deus? Esse Deus imaginário que a gente sabe que não existe. E você é tão canalha que você sabe que não existe também, né? Engana o povo. Então vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.